Bom dia, graça e paz. Lá em João, Marcos e Mateus, nós vamos ver nas passagens de João, na passagem de João 12, 1, 8, Marcos 14, 3, 9, Mateus 26, 6, 13, nós vamos ver quando Maria de Betânia ela unge Jesus. E o perfume de Maria só encheu a casa quando o vaso foi quebrado. Da mesma forma, a glória que só se manifesta quando a entrega é completa. Isso me faz lembrar lá de Jeremias 18:4, que vai dizer assim: E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão, então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Veja que não foi o oleiro quem quebrou o vaso, foi o vaso quem se quebrou na mão do oleiro. Precisamos, assim também, fazer como Maria, derramar, quebrar o vaso e se derramar nas mãos do oleiro, se entregar por completo ao oleiro, para que a sua glória seja manifesta em nossas vidas. Quando nos derramamos aos pés do oleiro, quando nos lançamos nas mãos do oleiro, o oleiro ele vem nos moldando, e esse processo de quando o vaso quebra nas mãos do oleiro, é porque no moldar do oleiro ali, no moldar do vaso, o oleiro ele encontra alguma perfeição. Enquanto ele vai amaciando aquele vaso ali, ele vai moldando. Por conta dessas imperfeições no vaso, talvez uma pedrinha ou algo assim, o vaso ele se quebra. E aí o oleiro vai tirando aquela imperfeição, vai tirando as impurezas e vai moldando o vaso até que ele se torne vaso perfeito. E aí, nessa passagem lá no Novo Testamento que nós citamos de João, Marcos e Mateus, vai dizer que Maria ela unge Jesus, e o perfume de Maria só encheu a casa quando o vaso foi quebrado. Da mesma forma, a glória só se manifesta quando há entrega completa. O vaso foi quebrado, foi necessário ali Maria quebrar aquele vaso para que o perfume enchesse toda a casa e a glória de Jesus se manifestasse. A glória de Jesus se manifestasse para que a sua entrega ali fosse completa. A entrega de Maria foi completa quando ela quebrou o vaso e ela se derramou ali aos pés de Jesus. Em Isaías 64:8 vai dizer: Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Esse texto ele vai falar da soberania de Deus, reconhecer a soberania de Deus, que ele é grande e que nós somos dependentes dele em todo o tempo, que nós precisamos dele em todo o tempo. É o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem nos direciona. Se derramar, se lançar nas mãos do oleiro, se quebrar nas mãos do oleiro, é sinal de dependência e reconhecer a soberania dele sobre nossas vidas, que nós precisamos dele, reconhecer a sua grandeza, reconhecer quem ele é, reconhecer que só ele é Deus e que se nós temos, somos, podemos ou fazemos algo, é pela tua graça, é pelo seu amor, é pela sua misericórdia, é pelo teu infinito amor que nos alcançou. A passagem lá do Novo Testamento, ao qual eu citei sobre Maria, relata um momento em que Maria de Betânia unge Jesus com um perfume caríssimo de nardo puro. O episódio simboliza uma adoração profunda, sem reservas, e é descrito nos evangelhos. Maria entra na casa de Simão, em Betânia, quebra um frasco de alabastro, derrama o perfume sobre a cabeça e os pés de Jesus e enxuga-os com seus cabelos. Os discípulos, especialmente Judas Iscariotes, reclamam do desperdício, porque alegaram que o perfume valia cerca de 300 denários, o salário de um ano, e poderia ser vendido e dado aos pobres. Jesus defende a atitude de Maria e afirma que o gesto
preparava o seu corpo para o sepultamento, destacando que a sua ação seria lembrada em todo o mundo. Maria de Betânia, irmã de Lázaro e Marta, ela ungiu os pés de Jesus com um perfume caríssimo de nardo puro e os enxugou com os seus próprios cabelos na casa de Simão, o leproso. Uma mulher pecadora, em outra ocasião, na casa de um fariseu chamado Simão, uma mulher conhecida por sua vida de pecados, chorou aos pés de Jesus, lavou com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos e o beijou e ungiu com unguento. Essa passagem está em Lucas 7, 36 ao 37. Voltando aqui mais um pouquinho, nós vemos lá em cima, né, que Maria de Betânia, na casa de Simão, aí tem uma parte aqui que nos chama a atenção, que diz Simão o leproso. Mas quando nós vamos ver Simão, por que chamava ele de Simão o leproso, né? A importância, nós vemos aqui a importância de não rotular pessoas, porque com certeza Simão, talvez ele era chamado assim porque ele foi curado por Jesus em algum momento de sua vida, porque naquela época as pessoas que tinham lepra, elas não podiam se socializar, né? Era uma doença na época que não havia cura, era uma doença que era transmitida, então elas viviam isoladas, elas não podiam ter contato com essa pessoa, mas Jesus estava na casa dele ali, né? Os discípulos estavam ali juntamente com Jesus. As pessoas estavam ali, por que ainda chamavam ele de leproso? Provavelmente ele era uma pessoa, né, que havia tido, né, uma enfermidade, essa enfermidade foi curada por Jesus, mas aqui quando foi escrito, né, o autor falou Simão o leproso, rotulando ele assim como aquela enfermidade que ele tinha outrora, sendo que ele havia sido curado. É muito importante nós termos isso em mente, em nossos corações, que nós não podemos rotular pessoas. Às vezes rotulamos alguém pelo passado dela, pelo que ela fez, pelo que ela deixou de fazer, quando hoje ela é uma nova criatura em Cristo e a palavra de Deus diz que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, a importância de nós olharmos para o nosso próximo com o olhar de Jesus, olhar como Jesus olhou, ver como Jesus viu, amar assim como Jesus. Mas voltando aqui para a passagem da unção, ungir a cabeça representava um ato de honra e realeza, simbolizando a consagração de Jesus como Messias ou Rei. Ungir os pés, acompanhado por lágrimas e por enxugar-los com os cabelos, era um ato de profunda humildade, arrependimento e devoção. Em Mateus e Marcos, uma mulher derrama um perfume caríssimo sobre a cabeça de Jesus. Ele mesmo explica que ela estava preparando seu corpo para o seu sepultamento, antecipando a sua morte. Em Lucas, uma mulher reconhecida como pecadora chora, unge e beija os pés de Jesus como sinal de perdão e arrependimento. Em João, Maria de Betânia unge aos pés de Jesus e os enxuga com os cabelos, demonstrando extrema adoração e gratidão. Assim como elas reconheciam o que Jesus fazia e que só nele há perdão e redenção. Em Jeremias 18, Deus usa a metáfora do oleiro e do barro para ensinar sobre a sua soberania e o livre-arbítrio humano. Você escolhe quebrar o vaso nas mãos do oleiro, exalar o seu bom perfume. Somos nós quem escolhemos nos quebrar na mão do oleiro, para que a nossa vida se encha da glória do Pai e que nós possamos exalar o seu bom perfume. A mensagem principal é que assim como o artesão tem o poder de remodelar um vaso que se quebrou, o Senhor tem o controle absoluto sobre tudo. Como o artesão tem o poder de reformar o vaso que se quebrou,
O Senhor tem o poder, tem o controle absoluto de tudo. Não resista a Deus, se renda. Se lance nas mãos do oleiro, deixa ele te moldar. O barro quebrado o barro quebrado não é descartado, mas sim transformado em um vaso novo. Deus tem o controle para refazer as nossas vidas e moldar-nos conforme a sua vontade, mesmo diante das nossas falhas. Não resista à vontade de Deus, se renda, deixe Deus ser soberano em sua vida. E aí nós vamos voltar lá para Jeremias 18. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão, então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Deixa o Senhor lhe moldar conforme bem lhe parecer, conforme lhe apraz, porque ele tem o melhor para os seus. Ele quer fazer de você vaso de honra nas mãos dele. E aí nós voltamos lá para o Novo Testamento. O perfume de Maria só encheu a casa, o vaso foi quebrado da mesma forma. E o vaso foi quebrado. Da mesma forma, a glória só se manifesta quando há entrega completa. Precisamos nos entregar sem reservas, entrega completa. Quebre-se na mão do oleiro, renda-se na mão do oleiro, se lance por inteiro, deixa ele te moldar de dentro para fora. Mas agora, Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nosso barro, nós o barro, e tu nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Só assim, nos lançando, nos quebrando, nos derramando nas mãos do oleiro, nos arrependendo perante a ele, se tornando totalmente dependente dele, podemos reconhecer a sua soberania e assim a glória será manifesta quando a entrega for completa. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Essa é a palavra de hoje que o Espírito colocou no meu coração. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e tudo mais quanto estiver ao seu redor. Tenha um excelente dia na presença do Senhor.